Fala, meus queridos, show ou não show, eu sou a 10, está no ar o Quinto Vento, podcast sobre o Atlético Paranaense, produzido em parceria com a podcast... Oh, caralho. Pacundê Podcast. Pacundê Podcast. Toda vez, cara, eu faço certo de sexta e o de segunda me atrapalha. É exatamente o mesmo texto. Você pode acompanhar a gente às segundas e às sextas pelo YouTube e também pelo Spotify, Google Podcasts, Deezer ou qualquer que seja o seu agregador favorito. Participe conosco do nosso grupo do WhatsApp. É só acessar bit.ly/OQV no Zap e mandar o seu áudio sobre o tema da semana. O link também está na descrição do vídeo do YouTube. Comigo aqui o nosso produtor e meu parceiro de bancada, Marcão. Show ou não, Marcão? Show, Adé. Para todo mundo que está acompanhando nos agregadores também no YouTube. Vamos falar hoje da maior polêmica para os outros times, porque para a gente é muito bom. Exatamente. Já fala qual que é o tema e apresenta o nosso convidado da semana. O tema da semana é, na sua opinião, o Atlético é o maior engana-trouxa do Brasil, no sentido de vender jogadores que só jogam aqui e daí vão pra fora e não fazem bosta nenhuma? Para tratar desse tema muito polêmico e muito legal, hoje o convidado é o Celso Xavier Neto, um lapiano e meu amigo de coração. Salve, Celso, tudo bem? Salve aí, galerinha. Vamos ver se todo mundo é trouxa ou se só a gente faz essa intermediária aí. O seu Mário que é mito. Exato. Vamos rodar o spot da Pacundê. Daqui a pouco eu quero mostrar da onde que a gente tirou esse tema aí, da onde que veio na nossa cabeça. Olá, você conhece a Pacundê? A Pacundê é uma produtora de podcasts de Curitiba que preza pela independência e pelo bom conteúdo. Com a distribuição gratuita de diversos programas, como o CastCast, programa feito comigo, Humberto Martins, juntamente com Cláudio Heinrich e Juninho Paulista, a Pacundê precisa da sua ajuda para continuar funcionando e produzindo. Acesse apoia.se/Pacundê e colabore. Sendo um apoiador, você participa de discussões sobre nossos programas, concorre a prêmios mensais e mantém funcionando a engrenagem tão machucada da comunicação independente. Seja um apoiador. Pacundê, podcast sobre todas as coisas. Da onde que veio isso pra gente, cara? Teve uma live soft opening. Você gosta disso, Marcão? É o Mauro César Pereira? É, exatamente. Teve uma live que participava o Tirone, o Mauro César Pereira e o Arnaldo. Pra mim é a nata da crônica esportiva brasileira. O Tirone falou isso aqui, eu vou colocar o áudio dele aí, vocês prestam atenção, que é uma coisa que já vem sendo difundida pelos torcedores dos outros times. Exato. No Twitter, né? Mas ele leu um comentário ali e falou sobre isso também. O Paulo J. Ribeiro pergunta: alguns dos especialistas têm alguma teoria para o fracasso do Thiago Nunes? Eu vou arriscar rapidamente, vai. Eu acho que ele, caso ele funcionar como treinador em algum outro momento da carreira, mas eu acho que esse é um fenômeno do Atlético Paranaense, que serve para jogador e treinador. Tem muito cara que funciona no Atlético Paranaense que não funciona em outros lugares. Cara, Pablo do São Paulo agora, fez 200 gols no Atlético Paranaense, depois saiu lá, não jogou. O Thiago Nunes é um bom exemplo. Acho que tem outros jogadores, né? O Kleberson, não é um bom exemplo, o Kleberson? Pode ser. Também que ele jogou no Arsenal depois. No Manchester? Jogou no Manchester United. Ele chegou lá junto com o Cristiano Ronaldo, foram apresentados ao mesmo tempo. É. Mas o Kleber, até que ele no Flamengo ele jogou bem em 2009. É verdade, jogou bem. Você tem razão, ele foi injusto. Ele jogou bem, ele teve uma boa fase ali. Vou falar de um cara que jogou bastante, jogou muito bem no São Paulo, mas acho que também se aplica um pouco. O Dagoberto não é um pouco assim? E a galera tava lembrando de outros nomes aqui. Léo Pereira, quem mais? Cirino é um ótimo exemplo, né? Ele era o Garrincha disputado por todo mundo, Flamengo, Corinthians, onde vai o Cirino, não sei o quê. Eu não sei se vocês não acham que isso é uma coisa meio do Atlético Paranaense? Parece que tem um monte de cara que vai bem lá e nem tão bem quando sai de lá. Daí, Marcão, é uma coisa do Atlético Paranaense? Cara, é engraçado, né? Primeiro, o entendimento muito vasto dos jogadores que jogaram no Atlético e em outros clubes ali, dos jornalistas que não cobrem o Atlético, não sabem nem que o Atlético joga. Mas, cara, é um fenômeno, né? Eles não... sem razão, eles não estão onde fala isso. O Atlético, acho que o exemplo do Cirino é o mais emblemático com relação a isso, né?
o cara que foi vendido a peso de ouro, basicamente. Era um cara que jogava muito no Atlético. Ele saiu, foi pra 2 clubes, 3 se contar a Arábia lá, mas a gente não sabe como é que ele jogou na Arábia, e nunca teve destaque. E quando volta fazendo o que fez, né? E que nem ele, tem vários outros exemplos. Eles citaram o Léo Pereira, o próprio Pablo, mas se a gente for puxar pela memória, e a gente tem lá, a galera no grupo relembrou alguns nomes, tem algumas cornetadas ali até, mas enfim, isso é polêmico. Mas tem isso, né? Eu acho que o Atlético é um excelente engana-trouxa nesse aspecto. Mas pra mim, a primeira pergunta, que eu já vou passar pro Celso de primeira aqui, o fato do Atlético ter menos mídia que esses caras, que esses outros times, né? E principalmente ser um clube mais fechado com relação a blindar o jogador da pressão, tirar a pressão. Faz diferença pro cara jogar mais aqui e menos em outros lugares, Celso? Ou você acha que é mística mesmo? Eu acho que faz um pouco de diferença, né? A blindagem até com a mídia mais, né, com a própria torcida, faz com que o jogador tenha mais vontade de jogar, se sinta mais à vontade. Se tiver ruim no jogo, ele não vai ser criticado pro Brasil inteiro, como é o caso até do Flamengo, que se o jogador vai mal, a mídia cai em cima e a cabeça do jogador não aguenta. Mas eu acho que o maior problema fora do Atlético, com os jogadores, é o que o Marcão falou agora há pouco. A mídia não dá atenção ao Atlético no modo geral. Por quê? Pablo no São Paulo tá mal, no Atlético fez um monte de gol, mas a mídia não fala que Pablo aqui foi lateral, foi volante, foi tudo. Jogou em várias posições até conseguir se acertar e deslanchar e fazer gol. Então acho que isso também mexe muito com o aspecto da torcida adversária recebendo nossos jogadores. Léo Pereira, que foi emprestado 37 vezes até conseguir encaixar. E quando sai daqui para um time maior, aí a visibilidade aumenta, a crítica aumenta. Eu acho que isso faz o jogador sentir um pouco mais a pressão e deixar a desejar. É o limite de conhecimento, né? Pra não falar que é burrice dos caras. Porque se você for analisar, assim, como o Celso falou, o Pablo joga no Atlético desde 2012, como lateral, como volante, como qualquer coisa. Ele fez um ano absurdo em 2018, realmente. Só que os caras só viram o ano de 2018. Eles não viram os anos bosta. Exatamente. Daí, cara, o Atlético, lógico, daí a gente tem que tirar o chapéu pro Petralha, pro pessoal que faz os negócios, de vender o cara bem pra um time grande daqui do Brasil, mas daí os caras ficam pensando, o Pablo é um piá novo que estourou agora, fez um ano maravilhoso e não tá jogando mais. Não, o Pablo fez um... Assim, eu gosto do Pablo, ao contrário do Luan. Dá um oi aí, Luan. Oi. Luan é corneta do Pablo. Gosto muito do Pablo, eu acho ele um cara voluntarioso, eu acho que, principalmente da história dele dentro do Atlético, ele merece todos os reconhecimentos, mas vamos analisar que o ano de 2018 dele foi completamente fora da curva. Sim. E os caras compraram esse Pablo. Né? Exato, e é isso aí, que a falta de mídia constante pro Atlético, porque quando o Atlético vai mal não tem, basicamente, ninguém falando nada. O próprio Marcelo Cinino é um exemplo disso. Ele surge lá naquele time da Copa São Paulo e tudo, mas até ele estourar em 2012 ali, que ele volta de empréstimo, ele era uma desgraça, ele era muito ruim. Então o Léo Pereira, pelo amor de Deus, o torcedor tinha dado baixa no Léo Pereira. Então os caras não acompanham o Atlético, eles não veem os anos ruins e só compram os anos que o cara acaba jogando bem. Cara, eu acho que isso é uma falta de planejamento absurda dos times. Eles não sabem quem que eles estão comprando, eles não fazem scout do jogador. É que eles têm muito dinheiro pra gastar. E daí eles não dão tanto valor igual o Atlético assim, né? O Atlético dificilmente faz um grande investimento, né? Isso. Mas será que essa compra deles é muito de momento, né? Se o jogador tá bom, eles compram. Eu acho que o próprio time acaba entrando em uma onda de pedido da torcida, que a torcida, nosso time é maior que o Atlético não tá o jogador, vamos tirar eles. A gente vê isso constantemente em rede social. Eu acho que o clube acaba indo muito nessa onda e esquece que todo atleta tem um histórico, né? Seja de lesão, como citaram do Dagoberto, teve a lesão aqui, que depois foi pra fora, tudo, ou um histórico de
peneira mesmo, como era o Léo, né? Léo Pereira era Léo Peneira antigamente. Então, acho que se emociona com o momento dos jogadores. E a galera do eixo, os torcedores, eles ficam loucos da vida com isso, né? Porque eles pressionam muito pra contratar os jogadores quando eles estão no Atlético e depois eles xingam muito a gente, o Atlético. Exatamente. O Atlético enganou nós de novo, não vale a pena comprar o jogador do Atlético. Essas coisas é engraçado. Eu quero falar sobre o Cirino, que eu acho que o Cirino ele tem um agravante pra ele cair nesse caso, que ele isso que o pessoal não vê, que isso que você falou, né? Ele jogava muito mal no Atlético em 2009, 2010, jogou no Vitória em 2011, uma Série B, ele fez uma ótima Série B, voltou em 2013, jogou pra caralho em 2013, 2012, Na Série B, 2011 ele jogou no Vitória, Isso. 2012 ele jogou no Atlético, 2013 ele jogou pra caralho e o Atlético vendeu ele a peso de ouro também pro Inter, né? Foi pro Inter ou foi pro Flamengo? Foi naquele... Foi na... Como é que era o nome da empresa? Era aquelas empresas de jogador lá. Sim, daí vendeu e daí ele foi mal foi mal no Flamengo, foi mal no Inter, foi embora, voltou a jogar bem no Atlético. Isso Sim. que é estranho, né, do Marcelo Cirino. Acho que não tem muitos que tem isso, assim, dele ser muito ruim, voltar a jogar bem no Atlético. Lógico que não, a gente grava o lance do Cirino lá como se ele fizesse aquilo todo o jogo, mas eu lembro que o primeiro jogo dele, eu já até falei aqui no podcast, que o primeiro jogo dele, ele já estava jogando demais no Atlético, assim, depois caiu de produção. A gente falou isso demais, né, que a gente falava que podia ser que ele tinha alguma coisa de cabeça, que quando entrava de titular ele não conseguia render, mas ele voltou a jogar bem no Atlético e saiu de novo, e hoje em dia ninguém nem sabe como é que ele tá jogando. Exato, foi pra China. Mas ele eu acho que é o caso mais emblemático, porque e ele ainda tem um detalhe curioso da transferência dele, porque o Atlético também fez a transferência do Douglas Coutinho, que foi um cara que não jogou bem nem no Atlético, nem em nenhum outro time quando saiu, e ainda assim foi uma venda milionária do Atlético. Acho que esse foi a maior enganação de trouxa de todas, que ele foi na bota do Cirino e acabou, né, rendendo uma grana pro Atlético. Que daí me faz a pergunta: somos os melhores vendedores do Brasil, Celso? Somos os melhores enganadores de trouxa, né? Porque vendedor, a gente vende muito bem. E eu acho que isso tem muito dedo ali do vovô, né? Porque ele segura demais o atleta, ele enche muito a bola do atleta e vende por quanto ele quer. Agora, eu acho que se fosse um time de eixo, os valores que a gente vende seriam muito, muito maiores do que a gente vende. Não que a gente venda mal, mas a gente conseguiria, daqui uns anos, consegue pegar um valor mais alto do que realmente consegue. É uma coisa que não faz muito sentido assim. O Flamengo, ele tem o oposto, cara. Ele tem uns pés que começam a jogar bem, os caras pagam um pau absurdo e também os caras somem, né? Eu não sei se os caras chegam a vender, mas pouca gente reclama do Flamengo, né? Eu posso falar dois que eu sempre me lembro. Lembra do Drogbinha? O Diego Maurício? Lembro. Esse cara, os caras falavam que era o pica das galáxias. E o Negueba, cara. O Negueba. Negueba também. Você vê esses 2 anos, cara, a mídia, velho, mais mamava os caras, como se os caras fossem os diferenciados. E também nunca são ruins, né? Exato. São horríveis, na realidade. O cara, o Negueba veio jogar no coxa. Exato. Não, e era os caras têm pompa, né? Parece que os jogadores de base deles, eles têm mais pompa que os do Atlético. É porque por causa da mídia. Isso. Também, muito por causa da mídia. E todos esses atletas que a gente tá falando são jogadores revelados no Atlético, né? Então eu acredito que a formação do Atlético tem alguma coisa com relação a essa blindagem, a não ser tão estrela, porque o jogador no Flamengo com 17, 18 anos, se ele é muito a mais, que nem aquele menino lá, o Lázaro, que fez o gol do Mundial, que até inclusive o Ian Couto e o Lua Patrick estavam naquele jogo do Mundial Sub-17, o menino é tratado como se fosse o novo Pelé e tudo mais. E no Atlético a gente não vê com a mesma intensidade. A gente até vê jogadores sendo melhores tratados ali por ser melhor e tudo, mas não é nada comparado. Então acho que esses caras, eles acabam rendendo também muito por isso, por essa formação deles no clube
e quando eles saem, eles acabam se deparando. Eu acredito que o ambiente do Atlético deva ser muito diferente do resto, principalmente desses times do Rio e São Paulo. Então eu acho que além de vendermos bem, formamos jogadores bons que acabam não se adaptando, pelo jeito, em outros cenários, mas que servem muito para nossa realidade. Quando voltam, sempre voltam. E sempre voltam, né? Isso também é uma outra questão. Só os que deram certo que não voltam, né? Então. Mas nessa ideia que você teve de formação aí, será que a questão de quem tá do seu lado não influencia muito a cabeça dos jogadores? Por exemplo, pegar até o Lázaro, os jogadores que ele tem ao lado dele no elenco, né, no Flamengo, são jogadores de seleção brasileira, jogadores totalmente renomados, e já no Atlético tem jogador que tem o Santos, tem o Pida, por exemplo, mas são jogadores um pouco desconhecidos de um poderio técnico, digamos assim. E será que esse convívio com jogadores mais pé no chão já não faz a diferença para a formação dos jogadores? Eu acho que é um trabalho do Atlético também. Eu acho que o Atlético... Porque cara, ó, uma vez eu encontrei o que foi citado no grupo, eu não sei se alguém mandou áudio. O Jadson, o volante. Que foi pro Cruzeiro e tal. Uma vez eu ganhei uma promoção do Atlético e fui no VIP e parei pra conversar com ele lá. Ele, inclusive, veio falar comigo. Primeira vez que um jogador me reconheceu, veio falar comigo. Ele falou pra mim que o Marcos Guilherme, naquela época, tava sem jogar porque ele queria sair. O Petar falou, não vai sair. Não vou te colocar pra jogar, não vou aumentar teu salário e você não vai sair. Tem o lado ruim e o lado bom, sabe? Sim. Porque senão acontece isso, assim, quando fica muito visado, daí na renovação já querem um salário de 6 vezes mais, porque tá na mídia, tá na coisa. E o Atlético acho que mantém esse cara meio que no pé no chão mesmo. Lógico que você tendo menos mídia, às vezes você vende um pouco menos, sei lá. Eu não sei se, por exemplo, o Bruno Guimarães faria diferença a mídia tá... Porque a mídia no fim mamou, mas mamou porque a gente ganhou tudo e não tinha como não mamar. Mas assim, os caras da Europa, não sei se eles caem na Globo, entendeu? Eles fazem um estudo mais intenso de ver o futebol do cara mesmo e não cair nessas coisas, que é um grande problema que os caras reclamam da gente. Você vê que a gente dá uns exemplos grandes aqui e todos eles são de vendas internas. Enganamos o Flamengo com o Cirino, enganamos o São Paulo com o Pablo. É porque os caras caem na da Globo, acham que os caras são os Pelé das Araucárias, vão lá e gastam uma grana. E o Atlético não dá essa mídia pros caras, consegue manter o salário baixo até o cara sair e consegue vender bem. Eu acho isso sensacional. Assim, a nível Europa, realmente, a gente não consegue lembrar de um que bateu e voltou, caiu no ostracismo. Eles citaram o Kleberson ali, mas eu não sei se eu concordo tanto assim com o Kleberson. Jogou. Ele ficou um tempo jogando no Manchester. Não era, claro, um titular incontestável. Era o Ferguson na época, né? Ele não gostava muito. Ele não foi um jogador descartável no United. Pode não ter tido uma carreira brilhante lá e duradoura, mas não foi um jogador descartável, sabe? Então acho que é um pouco até... Oi? Não, pode falar. Eu acho até um pouco injusto essa questão do Kleberson. Acho que o que mais a gente pode falar é o Hernani, que foi vendido e não rendeu o que tinha que render no Zenit da Rússia. Mas eu acho que é o único vendido pro futebol estrangeiro. E tem o caso do Fernandão, né? O Fernandão que eu acho que é o contrário. Exatamente. Mas a questão do Kleberson ali, eu acho que eles até comentaram, porque ele saiu daqui com muita bola, né? Campeão brasileiro, campeão mundial, e chegou lá como estrela e acho que não foi tudo que esperavam. Tanto que depois ele foi para a Turquia antes de voltar pro Flamengo. Daí no Flamengo ele foi decisivo, com gol em título e tudo mais. Mas a questão do Hernani eu concordo totalmente, porque que nem agora, um pouco o Grêmio estava tentando trazer o Hernani, eu acho que grande parte da atleticana queria o Hernani de volta por tudo que ele foi aqui. E a gente colocou uma esperança nele, muito mais que quem comprou. Acho que a nossa esperança de que ele vingasse lá era muito maior do que quem comprou. Mas o Hernani e o Otávio eu coloco até no mesmo patamar os dois. Achei que podia ser muito mais do que foi. Apesar do Otávio tá mais concreto no time dele. O Otávio eu acho que menos porque ele
desde que ele chegou no Bordeaux, ele jogou, né? Sempre deu o retorno técnico. O Hernani acabou sendo emprestado, tudo até agora foi negociado em definitivo com, não sei se Genoa, um time da primeira divisão da Itália, já estava jogando no Parma e vai permanecer na Itália. Mas é um cara que não estourou como a gente achava que ele ia estourar. Mas a Rússia é difícil também, né, cara? É difícil. Pegar um cara que estourou na Rússia, assim, é de primeira, assim, é difícil você pensar. A gente vendeu o Sid Clay também pros o Cicid também, né? Cicid, que é um cara, esse eles não citam, né? Que foi pro Corinthians e jogou bem no Corinthians também. Esse cara que foi vendido porque estava no Corinthians. Exatamente, né? Foi bem lá no... tá no Parma o Hernani, tá? No Parma? Eu procurei aqui. Mas vamos falar do Fernandão, que o Fernandão, cara, ele era reserva do Atlético, não tava nem jogando, o Atlético vendeu ele pra Turquia por um caminhão de dinheiro, cara. Essa até hoje eu não consigo compreender. Foi na mais pura sorte. E daí que nem ele também tem alguns outros. O Fernandão, na realidade, acho que ele só jogou em um time, que foi aquele time da Turquia lá, que garantiu a venda dele. Porque no Brasil ele também não teve muito destaque. Ele voltou pro Bahia daí, né? Foi uma pura sorte aquilo lá. Caiu do céu no colo do Atlético. E a gente vendeu o Ribamar e o Carleto também. Pronto, falei. Tinha esquecido que vendeu o Carleto complicado e a gente vendeu muito bem o Ribamar também. Uhum. Que daí eu não sei nem qual que é a loucura dos caras comprar o Ribamar naquela altura do campeonato. Mas cada Atlético... um com seus problemas, né? Então. E são jogadores que o Atlético conseguiu aí enganar bons trouxas, né? Porque o Ribamar foi 4 milhões de euros. Foi um negócio alto, assim, sabe? Então, a gente gosta que continue assim, né? Acho que... O Ribamar tá no Havaí agora? No América. Joga a primeira divisão ainda. Tá bom isso aí. Que continue a gente vendendo assim. Eu gosto quando... Vai dizer que não dá um prazer de ler aquele tweet do flamenguista indignado? Sim, dá uma gostosinha. 21 milhões do Léo Pereira. Esse cara é o terceiro reserva. Vamos começar a ouvir o áudio dos nossos amigos, que eu acho que eles trazem uns nomes que a gente não citou aí. O primeiro áudio é do João Pedro. Fala, rapaziada. Não podemos deixar de citar... Dentre esses jogadores aí que só jogaram pelo CAP, 2 craques da bola, né? Pelo menos eu achava que eles seriam 2 craques da bola. O primeiro deles, o nosso querido Marcelo Cirino, né? Hugo Marcelo Bolt Cirino. E o outro que a gente tem que citar é Douglas Boltinho, né? 2 craques que às vezes corriam mais que a bola, né? Passavam por ela. Mas tiveram seus momentos de brilho aí, né? O Cirino 2 vezes, em 2013 fez um ano fenomenal. E no título da Copa do Brasil. Agora nós estamos no final de agosto de 2021 e o Denilson segue procurando o Marcelo. E o Douglas Coutinho teve seus momentos também ali de fazer gols, dar assistências, né? Tanto que foi vendido para a Dói Sports por um valor, na época, absurdo, estratosférico, assim, para os padrões de Atlético, né? E... Bom, esses são os 2 caras, né? Que fora daqui não jogariam nem na pelada de terça com o Voidela aí e com o Kozer e tal. É isso, rapaziada. Um forte abraço aí. Valeu. Esse é lembrando que essa é a piazada do grupo lá. Se você quiser participar com a gente mandando áudio, é só entrar no grupo. O link tá na descrição do vídeo do YouTube. O Atlético vendeu o Coutinho continuou no Atlético, vocês lembram disso? O Atlético vendeu o Coutinho, ninguém quis vendeu pro grupo, ninguém quis comprar do grupo e eles deixaram no Atlético. Você gostava do Coutinho, Celso? Cara, eu gostava da música. Nossa, lembra do último jogo dele na Baixada? Vocês estavam? Não. Nossa, fanático só faltou fazer de argila uma estátua dele lá. Vamos ouvir o Luan Negrello agora. Cara, seguinte, é um caso assim que eu sei mais por pesquisa. Eu tô falando isso porque é um caso muito impressionante, que é o do Lucas. O Lucas do Eu Sou o Lucas contra o Flamengo e tal. Que... Primeiro, pelo tamanho da transferência. Foram, 21 milhões de euros na época. Que foi a segunda venda mais cara da história do futebol brasileiro indo para a Europa. Ficou só atrás do Denilson, se não me falha a memória. E foi pro Betis o Denilson. A média dele no Atlético era ele tinha feito 18 gols em 50 jogos. É um atacante confiável, né? Cada 2 jogos vai quase meter um gol, praticamente, de média. Enfim,
E daí ele foi lá pro Rennes da França, por todo esse valor e tal. E em 72 jogos de Liga Francesa, o cara meteu 6 gols. Nossa senhora, é muito absurdo, cara. Tipo, em 20 jogos a mais, meteu 12 gols a menos. Tipo, 1/3 dos gols. E, nossa, esse aí foi... Os caras da França devem ter ficado bem felizes com a contratação. Valeu. Ótima lembrança, cara, que ele foi pro Japão, daí depois a venda do Lucas pagou a baixada. Na época. E ótima lembrança, porque realmente nunca mais, né? Não. Tipo, ele é um dos grandes atacantes da história do Atlético aí, fez ótimos gols na época dele, fez o primeiro gol da Arena, né? E realmente nunca mais jogou em lugar nenhum. Nunca mais jogou em lugar nenhum. Mas, cara, ele pelo menos jogou 76 jogos, né? É jogo pra caramba. O Marcos Guilherme fez mais de 200. Exato. Então ele participou. O time do Rennes devia ser uma porcaria também, né? A verdade é essa. Mas enfim, boa lembrança do Luan aí. Gostava o Celso é um cara que provavelmente gostava do Lucas, né? E você lembrava dessas participações, o Lucas em outros clubes, Celso? Eu tenho uma lembrança muito forte do Lucas no Cruzeiro. Agora eu não vou poder te falar se foi antes ou depois do Atlético, mas eu gostava dele no Cruzeiro e eu acho que até chegou para a seleção do Cruzeiro, se eu não estou errado. Então acho que no Brasil até que ele teve um nível um pouco acima do que foi na França. Mas do Lucas é a única lembrança que eu tenho, Atlético e Cruzeiro. Foi depois, ele foi pro Rennes e ele jogou emprestado do Rennes, ele ficou com o contrato do Rennes de 2000 até 2003 e jogou em 2002 pelo Cruzeiro, então ele estava emprestado do Rennes, então ele já foi, não deve ter jogado tanto, voltou pro Atlético, voltou pro Cruzeiro emprestado e voltou pro Rennes, voltou a jogar pelo Atlético, mas jogou muito pouco, falou que ia parar de jogar, mentiu, jogou mais 2 anos lá no FC Tóquio, que ele já tinha jogado, jogou anos e anos, né? Jogou 5 anos no Japão lá. Vamos ouvir a próxima, é do Lucas Moleta. Cara, então pensando nos times mais recentes do Atlético, acho que dá para citar o Wellington, volante e capitão da conquista Sul-Americana e da Copa do Brasil. Só jogou no Atlético, né? Só jogou aqui no São Paulo, ele foi campeão pela Sul-Americana, mas foi mais coadjuvante. E agora no Fluminense também tá de reserva, quase nunca entra. Também dá pra citar o Márcio Azevedo, que só jogou aqui. Também foi campeão desses títulos. E o Pablo também foi pro São Paulo por uma fortuna. A gente, torcedor atleticano, agradeceu. Sabia que o Pablo não era tudo aquilo, não valia aquele caminhão de dinheiro. E agora lá no São Paulo tá faz 2 anos já quase que numa má fase. E num time mais pra trás, acho que dá pra citar o goleiro Neto, que jogou muito bem aqui. Nossa, a gente sonhava assim que ele era goleiro de seleção. E foi pra fora agora, jogou na Fiorentina e tal, e nunca vingou, né? Nunca virou. Assim, pensando mais de bate-pronto, acho que esses 4 nomes aí dá pra citar. O Neto, ele levou pouca sorte porque ele ficou muito tempo de reserva do Buffon, mas ele chegou a ser convocado para a seleção já jogando pelo Fiorentina e depois foi pro Barcelona, né? Eu não sei se encaixa tanto assim, é porque ele realmente ele é um ótimo goleiro, mas ele não encaixou como titular, assim, daí eu não sei se pode se falar que ele é um flop. Ele foi reserva em vários clubes gigantes. Sim, e de goleiros absurdos, né? Ele era reserva, ele foi anos reserva do Buffon e daí ele virou reserva do Ter Stegen. Sim. É isso, né? Mas pro goleiro, acho que até ele apesar do Guilherme ter ido pra seleção, acho que o Neto é um pouco à frente do Guilherme em questão de engana trouxa aí, né? O Guilherme, ele fez, acho que uma carreira bem consolidada na Rússia. Acho que ele não chegou a enganar. Foi uma venda que deu certo, né? Não, sim, mas o que eu falo é o seguinte, que ele citou o Neto ali como enganação, ou como não vingou, comparado com o Guilherme, a carreira, o currículo do Neto é melhor do que o do Guilherme. Uhum.
Mesmo o Guilherme tendo, sei lá, dado mais retorno técnico pros clubes onde ele jogou. É verdade, pô, se for ver os clubes, se for comparar os clubes. O Azevedo eu discordo um pouco também, porque ele chegou a jogar bem no Botafogo, daí que ele foi vendido pra Ucrânia, né? E jogou no Shakhtar também, exatamente. Mas também voltou pro Brasil, veio pro Atlético e tá enganando, né? Hoje a gente precisa falar que o Azevedo, hoje, meu Deus do céu. O trouxa é o Atlético, né, nesse caso. Exatamente. Vamos ouvir o Otávio. Fala, Celso. Não, e um jogador que me veio na cabeça aqui agora, que quando saiu, até que ele vingou, mas depois já morreu, é o Evandro, né? Sim. O Evandro, é verdade. O Evandro, ele foi pro São Paulo ou ele saiu pra fora depois? Ele voltou pro Fluminense daí, né? Não, ele veio de São Paulo, jogou no Atlético, daí ele foi vendido. Eu já vou ver aqui, cara, mas daí eu sei que depois ele foi pro Fluminense. Não, acho o Evandro... É outro Evandro que você tá pensando. Você tá pensando naquele que veio emprestado de São Paulo. Ah, você tá falando do volante? Do meia, que jogou do meia, 2005, que tava pra... É verdade, desculpe. Mas ele... realmente. Jogou um monte de time e não fez nada por ninguém, né? Debutou no Brasil, teve uma disputa entre Santos e Atlético, foi pro Santos e... Nem sei onde é que tá. É verdade, ele quase voltou aí nos últimos tempos, né? Mas também o Atlético de jogador dessa idade aí... Só o outro Evandro que eu tava falando, vocês sabem qual Evandro que eu tô falando, né? Fez gol na Atletiba na final de 2016 e tal. Nesse momento ele tá no CRB. Ele veio de São Paulo, ele veio pro Atlético como empréstimo, foi pro Udinese. Então, assim, eu acho também, eu arrisco dizer que o time que ele mais jogou, esse Evandro que eu tô falando, foi o Atlético. Porque ele apareceu muito bem no São Paulo, mas logo veio pro Atlético com empréstimo, então se ele fosse tão bom assim, ele não tinha vindo emprestado, né? O São Paulo não ia emprestar, e foi vendido pro Udinese depois, então pode ser que seja uma enganadinha de trouxa. Enganamos o trouxa com o jogador dos outros. Dos outros, exatamente. Fantástico. O Otávio aí mandou mais um áudio pra gente. O primeiro nome que vem na minha cabeça é Eder Show, 2013. Só jogou bem no Atlético e só jogou um ano bem no Atlético ainda. Talvez aquele paranaense aí em 2018, ele jogou bem também. Mas Ederson 2013, só esse ano na vida dele. Esqueci de falar meu nome aí no áudio. É Otávio. E agora me veio mais um outro nome. É meio recente pra falar isso, né? Mas Léo Pereira é outro que também jogou bem no Atlético e foi pro Flamengo e não tá jogando nada. Que continue assim, que eu tenho nojo do Flamengo. O Ederson, é legal ele falar que realmente o Ederson só jogou pra caralho no Atlético, mas ele não saiu com tanta pompa assim, né? Ele foi vendido. Foi vendido, mas não foi com tanta pompa assim. Né? Exato. Mas é que ninguém quis pagar o que o Atlético pedia no futebol nacional, né? Pô, vamos respeitar também que o cara foi artilheiro do brasileiro pelo Atlético, né? Antes dele só o Coração Valente. E o último é do Voidela, esse que participa pouco aqui. Então. Fala, rapaziada, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Guilherme Voidela. Gente, pra falar sobre o caso do Pablo Felipe. Nascido pra jogar no Clube Atlético Paranaense, não tem jeito. Inclusive, voltaria pra jogar no lugar do Kaiser? Um dia em que este que vos fala, mais o herói da bancada mais o Luan, o Rafa, o Luquinhas Teixeira, a Thaís, tinha até um paranista no meio, conversando sobre nossos heróis de 2018 e 2019. E esse almoço a gente se juntou porque foi pós-derrota pro Avaí entre as duas finais da Copa do Brasil. Alguém soltou a fatídica pergunta na época: Marco Ruben ou Pablo? Eu, com medo da remontada do Internacional na semana seguinte, lancei: eu sou Pablo, o herói, 2 gols na final. Rapaziada, hoje talvez minha opinião tenha mudado um pouquinho, mas fica aí a lembrança desse craque que hoje está jogando uma bola federal no São Paulo Futebol Clube. Celso, se você pudesse comprar um jogador, Marco Ruben ou Pablo? Eu acho que eu ia no Marco Ruben. Você pensou, cara? Que isso, velho? Eu entendo porque tem a questão da idade, né? Tem a questão da idade. Mas se for... idade, e eu acho que hoje em dia do estilo de jogo do Atlético. Bom também. Bom um pouco mais versátil. Vou fazer outra pergunta difícil. Vocês gostariam que o Pablo voltasse nesse momento que o Atlético está com dificuldades em centroavante? Com certeza. Bissoli ou Pablo? Bissoli ou Pablo, Celso? Pablo.
Pablo Felipe até umas horas. Luan, você que ama. Dei lateral direito ainda. Você que ama o Pablo, Bissoli ou Pablo? Aí, ó, é o cara que mais pega no pé do Pablo, prefere o Pablo. Então, Pablito, se quiser. Pô, acho que, porra, é que ele foi titular aí nos últimos jogos pelo São Paulo. Mas faria sentido, né? Às vezes acontece isso, né? De vender, o cara não vai muito bem, volta por empréstimo um ano e depois... A minha dica pro São Paulo, que já tá acabando o contrato, manda pro Furacão de novo. A gente vai recuperar a carreira do menino. Exatamente. E às vezes vai ser vendido para um mercado emergente, tipo Emirados Árabes, Kuwait, só olhar o exemplo do Evandro que eu dei aqui, que o São Paulo não queria, mas o Evandro empatou pra gente direto pra Udinese. A gente resolve o problema de você. E se ele vier pra cá, vai fazer os seus 10 gols, 8 gols, que nem foi naquele ano. Mande nos comentários aí, você gosta? Perdendo lá. Oi? Aqueles gols de cabeça que não tá perdendo ultimamente, ele guardava. Então. Vem perder pra nós aqui. Atacante perdendo, a gente já tem também. Isso. Mande nos comentários. Hashtag volta Pablo ou hashtag teu cu. Que é o do pessoal que não quer. Mande aí nos comentários do YouTube ou mande pra gente nas redes sociais, você que tá ouvindo pelo podcast. Chega de enganar trouxa, Marcão? Não chega de enganar trouxa, mas acho que... Enfim, eu quero enganar mais um monte de... Cara, é muito gostoso, sério. Quando a gente vê os caras putos que compram os jogadores por um absurdo de dinheiro e os caras não jogam nada lá. Eu gosto de enganar os trouxas. Antes da gente dizer tchau, vamos dar uma acalmada no ânimo. Até Atlético Coach da semana é o Heraldo. O Insta dele é Heraldo4663. Ele, com toda a tranquilidade e analisando o todo do Atlético, fez o seguinte comentário após a nossa derrota para o Atlético Mineiro fora de casa. Vocês ainda ficam se iludindo. MCP não tem o mínimo interesse em contratar jogador. Essa história de prioridade nunca existiu. Não temos elenco, não temos técnico, dirigente omisso, jogadores que já provaram que são ruins, tudo balela. Esse discurso que empurram goela abaixo da torcida. Ou seja, não tem absolutamente nada de bom no Atlético Paranaense pro nosso querido Heraldo. Ele não gosta do técnico, não gosta do dirigente e não gosta do elenco também. Horrível. Então, mas, enfim, Heraldo. É isso. Mas o Heraldo pelo menos foi educado no seu... Foi, sem xingar ninguém, apenas deixando claro que ele acha que tudo é horrível. Exato. Né? Não usou nenhum palavrão. Obrigado, Heraldo. Fechou, Marcão? Fechou. Acho que é isso. Um excelente programa no dia de hoje. Debatemos aqui bons assuntos, relembramos alguns nomes. E legal pela participação da galera no grupo, né? Opa, importantíssimo. Que é o bom. Valeu, Celso. Obrigado pela participação, cara. Tá sempre convidado aí. O convite tá sempre aberto. Obrigado vocês por chamar aí. Pode deixar que, se for pra falar mal do jogador, eu venho. Eu gosto. Mas também eu gosto de uns ruins aí que são meus protegidos. Você gosta do Carlos Eduardo? Não. Então tá bom. Então vamos fazer um especial do Carlos Eduardo. O Celso tem uma coisa muito curiosa. Vamos contar no final. O ídolo dele no Atlético é o Renan Foguinho. Cara, o meu é o David Coquinho, então tamo junto, Celso. A gente vai fazer um programa junto falando sobre todas as glórias desses dois jogadores. Melhor dupla de volante que já existiu. Exatamente, jogavam juntos, inclusive. É isso aí, galera. Não deixem de participar com a gente pelo nosso grupozinho do Zap. Aí é só entrar em bit.ly/OQV no Zap e comentar lá. A gente comenta os jogos e a pesada manda o áudio aí quando a gente tem um tema fixo. Beleza, galera? Sigam a gente no Twitter e no Instagram, ambos /O Quinto Vento, e fiquem por dentro. E o tema da semana que vem é surpresa. Isso quer dizer que a gente não decidiu ainda. Beleza? Obrigado, galera. Fiquem com Deus. Até sexta-feira e tchau.